A minha história traz muito disso, né? De uma questão de ser um improvável pelo meu contexto, de onde eu vim, e alcançar as coisas que eu alcancei. Então, eu trago a minha história, o que eu fiz, como eu fiz, para trazer essa aplicação. Então, o intuito do livro é que você consiga ler um capítulo por dia, vá fazendo evolução em vários pontos, tanto pessoal quanto para quem também é empresário. Opa, que legal. Qual é a tua formação, Jéssica? Eu sou graduada em administração, fiz especialização em gestão, em administração para pequenos negócios e tenho mestrado em administração também. Gosto bastante de estudar. Olha só, que bacana. E eu estava vendo aqui, então, né? A gente tem aí a experiência em gestão de fluxo de caixa, liderança de equipes, né? Organização empresarial, planejamento estratégico. Então, o livro tanto pode ser para empresas, né? Para pessoas que têm aí uma corporação um pouco maior, com uma equipe, mas também a gente vê que no Brasil, principalmente depois da pandemia, surgiram os MEIs, os microempreendedores individuais. E aí muita gente empreendeu e fundou aquela empresa de uma pessoa só. O livro também serve para esse tipo de pessoa também? Sim, exatamente, Cláudio. O MEI teve um boom, uma explosão, né? A gente teve isso como um movimento inicial lá de legalização e hoje a galera usou isso para fazer ali, empreender por necessidade, né? Sim. Então, é muito comum isso, e isso é o mais comum não só no Brasil, né? Mas a gente empreende não porque você é um bom gestor. Eu acho legal que as pessoas falam aqui, que muito bem colocado, né? O brasileiro, ele tem... Como é que é? Ele tem tino para negócio, ele tem... Não, foi obrigado a fazer isso. Sim, né? a necessidade. A necessidade, né? E aí você não abre um negócio porque você é um bom gestor, né? Você vai lá abrir uma barbearia, uma estética, né? Vender alguma coisa, um bolo de pote, alguma coisa isso. assim. E aí, à medida que você começa a realmente fazer aquilo ali, a sua renda, e hoje a gente tem muitas mulheres que são empreendedoras que mantêm a sua família assim, né? E aí você começa a ter outros problemas. Daí você acaba esquecendo de pagar um boleto, você acaba tendo... pegar o endividamento, alguma coisa assim para crescer o negócio. Então, tem vários cenários, né? Misturar também despesas pessoais com despesas da empresa, né? Isso também... Misturar faturamento com lucro. Sim, isso é uma das coisas que eu mais atendo o pessoal que me procura para as finanças pessoais. Normalmente, assim, comecei o meu negócio, deu uma crescidinha e agora tá o caos e tá tudo misturado. Junto, misturado. Né? E isso é muito importante, Cláudio, porque senão o empreendedor, ele fica sempre com aquela visão que o negócio dele não deu lucro. Ele girou, entrou e saiu, mas ele não sabe onde foi. E aí você vai ver, ele teve, de fato, lucro por ele. Pagou a luz, ele passou no supermercado, ele pagou a escola do filho. Botou gasolina. Exatamente, então acaba ficando misturado. Então é muito importante essa educação financeira, não só pessoal, mas você conseguir fazer essa separação, né? E tem um mito também, Jéssica, que o pessoal fala, por exemplo, assim, Jéssica e o Cláudio estão falando lá sobre finanças e tal, mas isso não é para mim porque eu não tenho dinheiro. Eu ganho 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Isso é verdade ou é mito? Ou a pessoa também que não tem uma renda expressiva pode também crescer nas finanças, né? Investir e ter uma vida Perfeito, próspera. Cláudio. Isso é muito a minha história, né? A minha mãe é doméstica até hoje, agora ela está se aposentando. Uma coisa boa, como é o nome dela? É Josefa. A Ó, dona Josefa. Dona Zefa, um abraço, olha aqui, ó, tá na TV a sua mãe, filha. Mãe, tá na TV. Legal. E esse cenário, quando eu entrei na faculdade, eu pensei assim, minha mãe não tinha condições de pagar, então eu fui ser bolsista, né? E a minha mãe fazia, e eu fazia faxinas com ela também de extra durante a minha faculdade, ali a graduação. Eu tive 2 empregos, né? Tipo Július, aquele meme, né? Olha só! Porque não era o meu cenário, só que eu sabia que se eu quisesse ter uma vida diferente, na época, isso era um pouco mais restrito a estudar, né? Tu tem que estudar para se desenvolver na carreira. A internet tem outras opções aí, né? Pois é. Mas naquela época, para mim, fez muito sentido. Então, eu pensei assim, preciso entrar numa faculdade. Como é que eu faço se eu não tenho condições financeiras? Então, eu fui procurar bolsas, fui procurar financiamentos, fui ver como é que eu ia fazer. E assim, eu sabia que eu ia precisar ter um cenário ali diferente de quem o pai conseguia pagar, de quem ia para a escola de carro. E eu usei muito do pensamento positivo e da visualização. Então, eu me imaginava formada, eu fazia cálculo. Se eu fizer 4 disciplinas, que ano que eu me formo? Se eu juntar e fizer 5 no outro semestre, que ano que eu me formo? Olha só. Porque eu não tinha as condições financeiras para fazer ali 7 disciplinas e terminar em 4 anos. Então, mesmo assim, eu levei 6 anos para fazer a graduação. E isso mudou a minha vida, isso me abriu portas, né? Então, eu conheci ali dentro da faculdade empresários, gestores, né? Gerentes. E eu olhava para aquela galera e eu pensava, pô, eu sou, assim, comparado com todos, eu tava abaixo da média, Tô né? começando. Eu sou a pessoa mais simples e mais humilde financeiramente ali, mas eu via que, pô, né?
Então, se eu não posso, se a minha mãe não tem uma empresa para me administrar, por que eu não posso trabalhar com esses caras? Então, eu comecei a fazer renda extra, né, nesse sentido, para ajudar. Eu sabia fazer cálculo, eu sabia fazer Excel, eu sabia fazer preço. Eu comecei a ajudar essa galera como renda extra e depois isso acabou virando meu trabalho. Então, respondendo a tua pergunta, né, às vezes, se a gente acreditar que porque eu não tenho, eu não invisto, porque eu não tenho, eu não me planejo, porque eu não tenho, eu não vou arrumar minhas finanças, você tá certo, você nunca vai ter. Vai ficar sempre nesse ciclo. Se você não mudar baixo. essa mentalidade. Agora, você pensar assim, pô, e se eu juntar R$50, né, todo mês, eu consigo fazer aquela viagenzinha que eu quero à vista, em vez de parcelar no cartão, eu consigo fazer uma reserva de emergência. Então, a mentalidade começa a mudar a partir do momento que você dá foco. Então, no meu capítulo, eu falo muito disso, de como o pensamento positivo trouxe essa possibilidade para minha vida. E aí, você sofre menos, né? Eu podia ficar lá, mas o meu colega vai de carro, eu vou de ônibus. Isso. Não, eu pensava assim, pô, então se eu juntar e fizer mais uma cadeira, eu me formo mais rápido. Então, né, eu usava isso e eu descobri, né, gente, que na minha época eu tinha que comprar livro, que livro era muito caro. Né? Pois então, é verdade. Eu precisava fazer uma renda extra para conseguir comprar os materiais, né? E eu falo muito pro pessoal que eu decidi escrever e fazer um livro porque foi livros e palestras que mudaram justamente isso que a gente está falando. Né? Eu não nasci pensando que tudo ia dar certo, e tudo ia ser lindo, e eu ia me esforçar, e eu ia crescer. E sim, eu ouvi pessoas falando que se auto-sabotava, que, se você nasceu assim, né, você vai... nasceu pobre, você vai morrer pobre. Não, é sua responsabilidade, né? Você mudar a sua vida. O vitimismo. Exatamente. E a gente pensar em quais são as possibilidades, né? Em vez de eu ficar reclamando aqui que daí eu sei que nada vai mudar, o que eu posso fazer, né? Para isso acontecer, onde que eu tenho que estar, com quem que eu posso falar, né? Onde que eu tenho que participar para as coisas começarem a melhorar. Então, eu trago bastante disso. Sensacional, Jéssica, sensacional. E é bacana porque o teu próprio exemplo, né? Tu poderia ser uma pessoa que veio ali de uma família com dinheiro e tal. Aí, o que a Jéssica tá falando? Ela não sabe o que é ter dificuldade, não sabe o que é, né? Ter que ralar ali para conseguir as coisas, mas tu tem o teu próprio exemplo. E isso eu acho que é o teu maior, casualmente, acabou sendo o teu maior valor, né, financeiro de capital, né? É a tua própria história. Olha que ironia, né? De ter vindo de uma condição humilde, né? E conseguir chegar lá mesmo assim. Posso pegar um livro teu para dar uma olhada aqui? Pode, Cláudio. Inclusive, esse é teu, depois esse é meu. Deixa eu pegar aqui. Olha só, adorei essa capa aqui. Estratégias para vencer no jogo da riqueza e dos negócios. Deixa eu mostrar para o pessoal que está em casa ali, mostrar para o Wagner o Código das Finanças.